Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia ou não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada, apesar de 30 anos de vida pública, 15 de exército, eu não esperava a barra tão pesada assim. Mas eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2.400.000 reais em 2018. Isso, muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco. E como foi essa... Agora, 2019. O que acontece? Como o ministério era técnico, é o Tarcísio mesmo. Tem pouco recurso, né? O orçamento tem um limite. É como aplicar esse pouco recurso. Aplicou em gargalos, em rodovias que faltavam poucos quilômetros para ser concluídas. Eliminamos balsas, construindo pontes. Tá? Esse gargalo por quê? Por causa do teto de gasto? Não, você pode ver. Você pega uma estrada, por exemplo, BR-163. Tinha 50 quilômetros, que faltava ser completado há mais de 40 anos. E em época de chuva, um caminhão levava uma semana para vencer 50 quilômetros. Isso encarecia o frete. Tudo era prejudicado. Então ele investiu com o Exército. Em 6 meses ele asfaltou esses 50 quilômetros com o batalhão de engenharia do Exército. Então esse foi o trabalho do Tarcísio. Além das concessões de aeroportos, de portos, que ele conduziu muito bem essa política. Porque o Estado é muito inchado. Era um cabidaço de emprego. Eu não sei quando... Dá para desinchar mais ainda? É imenso, né? É imenso. O que acontece? Quantos ministérios chegou a ter no Brasil? Chegou a ter 39. E agora tem quantos? Olha, o que eu digo para você? O ministério não é tão oneroso assim. Não? Não é. O que pega? Onde está esse gasto absurdo da gente? O gasto absurdo é a máquina inchada e como gerir recursos. Você pode ver, quando nós assumimos na transição, olha só, nós começamos a ver coisas de governos anteriores. E tinha ali em andamento um contrato, né, do Ministério da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, onde estava sendo dispensado 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Tá. É um absurdo. Bom, o índio, por mais respeito que você tem que ter com o índio, você não pode gastar 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Ele mal sabe mexer com uma parte dessa. Tem índio que fala é tão evoluído como nós, vamos assim dizer. Esse tabu de índio ficar dentro da terra dele, na oca, isso aí praticamente já acabou no Brasil. Então eram essas coisas que existiam que permitia dinheiro ir para o ralo. Indo para o ralo. Consultorias. A gente fazia consultoria para tudo, né? Para observar se em tal local você podia fazer isso ou aquilo. 5 milhões, 10 milhões de reais. E eram muitas vezes consultoria de fachada. Da pareceres. Então nós botamos um ponto final nisso. Quando você falou de cultura... O que você está falando é esse tipo de coisa que escoa muito dinheiro. Mas é o ralo, mas é muita coisa contínuo. Que vai em contínuo. Quando você falou para Lei Rouanet, Lei Rouanet, em média, 1,5 bilhão por ano, era uma renúncia fiscal. Sim, para a Lei Rouanet. A empresa ela patrocina o filme ou a obra e ela deixa de pagar o imposto, é isso? Sim. Então o que acontece? Amigos do rei tinham facilidade da Lei Rouanet. E cada pessoa física... Não é que o senhor é contra esse tipo de... Não, negativo. Porque eu posso falar por mim, aqui pelo PROAC, eu fiz 2 quadrinhos assim que só foi possível pelo... Tem gente que usou a Lei Rouanet pro bem. Eu acho que não pode demonizar também essas leis de incentivo, né? Você pega 1,5 bilhão por ano... O lance tem que ser justo para todo mundo, ser acessível, então, né? Tinha pessoas físicas que, de acordo com a pessoa física, pegava até 10 milhões por ano. Com todo respeito, a Lei Rouanet nós entendemos que era para ajudar aquele pessoal que estava iniciando a carreira. Hoje já tinha começado, precisava do impulso. Então, nome forte. E daí a nata artística do Brasil se voltou contra mim. Mas vencemos esse assunto, tocamos o barco.
Em 2019 fizemos muita coisa boa, como por exemplo a Lei da Liberdade Econômica. O que é isso aí? É muita coisa que foi desburocratizada, desregulamentada. Você não precisa de tanto carimbo, né? Tantas autorizações. Você pode ver. Você queria, por exemplo, abrir aqui um salão de beleza, uma pequena oficina, uma pequena pizzaria, você entrava com o pedido de alvará na prefeitura, e a prefeitura levava, por vezes, meses, anos, e você ficava ali marcando o passo, né? O que nós fizemos com essa lei com essa lei de liberdade econômica? Se em 30 dias a prefeitura não te responder, você pode abrir seu negócio. Então isso potencializou aí o empreendedor, né? Buscar uma maneira de se virar, montar a tua oficina, teu salão e trabalhar. Micro e pequena empresa. Sim. Outra coisa, por exemplo, normas regulamentadoras. Eram milhares. E você podia chegar na tua empresa, no fiscal, só no banheiro tinha 40 e poucos itens para ser observado. E você tinha que cumprir aqueles itens, né? Rugosidade do papel, a altura do vaso sanitário, ventilação, largura da porta. Então, reduzimos em 90% essas normas regulamentadoras e deu um respiro para o empresariado. O empresariado tinha pavor de receber fiscal. Ele passou a ser fiscalizado por aquilo que ele tem que ser fiscalizado de verdade. Então, resolvemos bastante esse problema. O lance de vender dificuldade para... Era muito comum isso aí. Não são todos, não vamos culpar todos os fiscais, mas alguns se aproveitavam muito disso. Por exemplo, a questão do campo. O IBAMA multava demais. Tem que ter multa? Tem, mas não da forma como existia. Acertando com o Ricardo Salles, ele deu uma enxugada nessa legislação e você vai multar alguém que, depois de uma advertência, multa. E não como era antigamente, onde a caneta funcionava com muita frequência. Isso foi ajudando o empreendedorismo. Você vê hoje em dia, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Quando você fala, por exemplo, em servidor público, nós praticamente não abrimos concurso ao longo desse tempo todo. Não é que nós não queremos, estamos contra os concurseiros, é que está inchada a máquina e ela pode chegar a um ponto e ela parar de funcionar. Então abrimos concurso apenas para os essenciais, como por exemplo Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 100 mil cargos que deixaram, pessoas que foram para inatividade e não foram colocadas alguém no teu lugar. Então foi uma maneira de você enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco o Paulo Guedes, né, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do mínimo e o aumento real para servidor público também. Que estamos há 3 anos sem reajuste. A pandemia nos levou a isso. Tá? É uma despesa enorme que todos pagaram. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais com a questão do Covid e nos endividamos e não podíamos ter mais despesa. O servidor pagou de uma certa forma, né, com não reajuste. Agora, o pessoal seletista também não teve reajuste. Os informais perderam emprego com a política de sendo obrigados a ficar em casa. Sobreviveram, em parte, com o auxílio emergencial de R$600 que nós demos naquela época. Bem, aqui um breve retrato. O que é uma máquina? Agora você tem que produzir coisa também.